Muito bem, ao vivo aqui começando, boas-vindas para você que está acompanhando aqui com a gente essa conversa. A gente está iniciando uma série de conversas no Treine Basquete, esse projeto que vem para apoiar o crescimento do nosso esporte, falar sobre quem está fazendo esse trabalho de treinamento personalizado, treinamento individual, a galera que está atuando aí, melhorando a qualidade do nosso esporte. E não poderia deixar de ser diferente, o primeiro episódio tem que ser com Túlio Rosa. Não há possibilidade de ser diferente, essa conversa tem que começar com o Túlio, porque na prática o Túlio foi quem começou tudo isso, né? Bom dia, tarde, boa noite, quem estiver vendo gravação aqui. É mais fácil um olá, né, do que um Boa tarde, turno, boa né? noite. É isso aí. Mas sabe que eu tava tentando lembrar aqui, né, cara, da gente tendo as conversas e tal, e volta e meia a gente se encontrava no horário de almoço para ir treinar arremesso e fazer coisa e tal, e sempre foi o treinamento individual do basquete foi uma coisa que sempre me falei, cara, não era aquilo, não é isso, não sei o que lá e tal. E aí a gente começa a se encontrar em quadra, mas com esse foco, não, cara, eu vou te treinar, né? Então a gente tava aquele processo do tipo, vai lá, meu, se forma aí que a gente tem que começar a fazer esse negócio acontecer. E aí, logo depois que o Túlio se formou, acho que ele me deu o ok no sábado, ó, pronto, tô com um canudo. Na segunda-feira a gente começou a divulgar o projeto do Treine Basquete e começamos nessa história. Então, agradecer muito, né, a tua energia também, teu apoio para estar rodando esse negócio todo aqui junto. E eu queria começar, cara, a ideia dessas conversas aqui é falar sobre carreira, galera que jogou profissionalmente, sobre desafios, falar sobre base do basquete. E aí eu queria um pouco, a primeira pergunta que eu faço é assim, como é que começa o Túlios no basquete, que idade, o que chamou atenção, era família, era amigo, era TV, o que tava ali que fez tu começar a te aproximar da quadra? Bom, primeiro, um oi especial para todo mundo aí que está nos assistindo. E dizer que o que me move são caras que nem tu, Dani. São caras que comungam da mesma paixão que eu, que buscam se aperfeiçoar da melhor maneira e vão mais além, né? Consegue transportar o aprendizado que tem na quadra para a vida do dia a dia, do trabalho, para as relações que tem na rua, com a família, né? Porque a gente consegue fazer muito essa relação, né? Da diversidade que a gente enfrenta, de vencer aquele nosso desafio ali, mesmo que ele for simples, 10 lances seguidos, que é um desafio que todo mundo tenta no começo e muitas vezes não consegue, né? Desiste, fica bravo, enfim. Então, é isso que me move, né? Essa paixão pelo esporte, esse aprendizado diário da quadra. Seguindo naquilo que tu me perguntaste, eu comecei, na verdade, a jogar basquete depois de começar no atletismo na Sojipa. Eu fiz primeiro, antes do basquete, eu fiz atletismo na Sojipa. Eu tenho mais 3 irmãos mais velhos e eles também sempre foram do esporte e começaram a fazer atletismo. Eu sempre fui grande desde pequeno e já me chamaram para correr lá na Sojipa. Só que atletismo, cara, é judiado, né? Era Porque uma prova corre. específica? Qual era a tua missão ali? Não, na verdade era um grupo, eram umas, sei lá, 9 pessoas e eles treinavam todas as modalidades do atletismo, né? A corrida de 110 com barreira, salto de distância, salto de altura, arremesso de peso, Esse martelo, teu, esse dardo. teu, esse teu pular vem daí, então. Isso aí pular vem desse. Já tinha uma preparação. Não, porque Pode. cara, sabe o técnico do vôlei, o Zé Roberto Guimarães e tal? Eu vi uma palestra dele e ele contando que ele fez aulas de balé para aprender a pular melhor e impulsão e tal. Então, assim, às vezes a gente vai aprender a técnica certa de fazer algo, muitas vezes em outro lugar, né? É um Eu sempre pouco. fui a favor dessa mistura aí de esportes, porque tem outras, não digo nem outras valências, mas tem outras formas de realizar a mesma valência, né? E aí tu vai aprendendo com aquele outro esporte, né? É que nem eu, quando eu jogo futebol, eu sou péssimo em futebol, sou muito ruim. Se me botar para jogar futebol, eu vou na zaga. Nem no gol eu vou na zaga porque tô grandão lá, vou atrapalhar.
Mas eu, quando jogo futebol, eu acho o futebol lento, porque o basquete é muito mais rápido. Então, muitas vezes eu consigo não pegar na bola, sair com a bola dominada, mas, sei lá, fazer um jogo de corpo, antecipar uma jogada, porque eu já consigo ver isso um pouco mais na frente. Mas é esse momento isolado do futebol, né? Se eu botar para jogar num contexto grande, eu sou ridículo. Mas essas questões pequenas, acho que a gente tem que fazer um mix nos esportes, que é bem interessante. E o atletismo pode ter me dado, sim, essa questão do salto, da Eu acho que o coordenação. 110 com barreira deve ser um desafio fora da casinha, cara. Eu me vejo caindo, derrubando tudo e tal, mesmo tendo as pernas gigantes e tal, mas enfim, a técnica, é o movimento, o pé, e eu acho que a coisa da coordenação se desenvolve muito em cima dessa história, né? Salto em distância também. Ah, é só pular e saltar. Não, não. Tem, Não, não, né, porque passada. justamente a passada e saber saltar no tempo certo, né? Com qualidade, não é só saltar. Eu posso chegar lá e dar qualquer salto, mas eu tenho que ter qualidade, né? E o 110 com barreira, o difícil não é só acertar esse tempo, né? Porque ele vai ritmando, né? De repente tu pula, dá uma, duas passadas e pula de novo, uma, duas passadas e pula de novo. Só que se tu errar um pouquinho a técnica, aquele teu uma, duas passadas, de repente tu faz ele um pouco mais para frente e quando tu vai pular, tu chuta o troço, a barreira. E dói, cara. E aí tu tem que com a perna meio de lado, assim, é complicado. Esse tempo atrás eu tentei fazer de novo, consegui umas 3 barreiras seguidas. Na quarta eu freiei porque eu ia dar de dente lá e falei, não, já tô muito velho para isso. Mas acho que veio daí. E aí, como é que sai lá da pista, do atletismo e vem para o basquete? Daí como é que chega esse convite ou a busca, enfim? Houve uma peneira na Sojipa para basquete, e aí de novo eu fui seguindo os meus irmãos foram fazer essa peneira e a minha mãe foi buscar o meu irmão dessa peneira e o Zoba, que é da Sojipa, me viu e falou, vem cá, esse aqui é o irmão mais velho dele? E aí a minha mãe, não, esse aqui é o irmão mais novo dele. Aí ele, não, então já fica aí. Acho que eu não sei se eu fiz a peneira, acho que eu nem fiz a peneira, cara. Pelo tamanho, eu não tinha feito a peneira. Devo ter arremessado um pouquinho e tal. Mas aí, conversando ali, ele soube que eu fazia atletismo, então ele falou: ah, correr o menino sabe, então o resto eu vou. Ele falou, pessoal, o resto eu vou conseguir ensinar. Porque correr e mascar chiclete sabe que não é para qualquer um, né, Dani? É Correr difícil. bastante é uma boa. Só o Michael Jordan conseguiu fazer isso e ficar com a língua de fora ainda. Nossa, e fazia tudo aquilo ali, né? Mas foi. Imagina. E aí, junto nesse mesmo momento, eu comecei também a fazer escolinha de basquete no colégio, que eu estudava no Colégio Anchieta, e eu comecei lá com o professor Campos. Mas eu fiquei pouco tempo assim treinando na escolinha do colégio, Isso é que idade, tudo porque isso? Isso é que idade? eu devia ter 8, 9 anos por aí. Já. Comecei bem cedo. De repente pode ser 10, porque eu lembro que eu fiquei 1 ou 2 anos fazendo atletismo ainda, competi algumas vezes, e eu fazia essas três coisas, assim, mais ou menos: atletismo, basquete na Sojipa, basquete no colégio, vivia nessa história aí, porque como eu te falei, eu tenho 3 irmãos, e às vezes eu ia buscar um irmão aqui, outro lá, minha mãe já devia me jogar ali e falar: ó, fica aí, vai correr, para de estorvar aqui em casa, que é melhor para ti. E aí, e aí comecei nessa história de basquete. Aí o mosquitinho do basquete me picou. Sim, cara, muito bom. A gente estava fazendo essa conversa antes aqui, a gente começar a gravar sobre clube e colégio, né? Eu comecei a jogar basquete muito tarde, eu comecei a jogar basquete com 15 anos de idade. E, e mal tinha tido contato com quadra, bola, etc. Meio que conhecia o esporte, entendia, era curioso, né? TV, Luciano do Vale, tinha, enfim, né, coisas acontecendo, mas o colégio foi o que começou a fazer eu aparecer, dizer assim. Então, até a cronologia das coisas, né? Eu fui fazer uma peneira na União e fui o pior do pior dos piores, o Grêmio Náutico União, clube aqui de Porto Alegre, e, cara, você não sabe jogar basquete, tá, me fala alguma coisa que eu não sei, né? Que eu não sei jogar basquete, eu já sei, né? Sim. E aí, na época, era o Ademir, era o técnico, ele treinava o IPA também, e o Ademir, ele tinha montado um grupo para treinar na quadra externa. Ah, se quiser treinar, vou ter um grupo aqui que eu vou treinar na quadra externa. Eu falei, cara, tenho nada, não sei nada, é nessa que eu vou, né?
O E eu me máximo que eu lembro vou que eu perder vão fiquei, ser meus tênis, né? é isso. E aí, tipo, a gente ficou meio ano ali treinando. E aí um dia eu tô no colégio, no recreio do colégio, e aí o Guilherme Luz me para no recreio e só fala assim: amanhã, 5h30, treino na quadra tal. Ele só falou isso. Ele só virou as costas e dali, E, puf, e, tipo, e sumiu. vocês já se conheciam? Eu sabia que ele era. Eu já tinha noção de quem era, né? Guilherme Luz já sabia, né? Já tinha noção da grandiosidade que aquele cara ia ter O no assunto tu já esporte sabia, também. era Era, basquete. Falou, ó, era Guilherme Luz basquete. me chamou para alguma coisa, é basquete. E aí foi muito importante, cara, ter ido treinar com o colégio, porque ali foi o meu primeiro movimento de confiança. Meus primeiros 2 pontos em quadra foi quando o IPA, contra o IPA, onde estava o Ademir, que era o técnico, entendeu? Então, assim, aquela primeira Sim. cesta, assim, beleza. E esse cara viu. Do tipo assim, né? Ele gravou aquele Todo momento ali. ele gravou aquele momento. Eu gravei, né? Tipo assim, cara, fiz uma cesta, entendeu? Pode falar o que for, eu fiz uma cesta. Peguei um rebote, fiz uma cesta. Foi o lance assim daquela história ali. E, e o esporte sempre me chamou a atenção, no caso do basquete, por essa coisa da minha total incapacidade de jogar o jogo, vamos chamar assim. Quer dizer, o que me chamava a atenção era, cara, eu vou buscar, cara, porque, tipo assim, não tenho nada a perder aqui, é puro aprendizado. Eu lembro muito das férias entre aquele final de ano e o ano seguinte, da outra peneira, o quanto que eu treinei naquelas férias, treinando sozinho, treinando, jogando na quadra que tinha lá e tal, enfim, mas eu tava ali, eu tinha momentos meus dentro de quadra, eu acho que é uma coisa, depois eu quero falar mais contigo de treinamento individual para puxar um pouco dessa coisa, né, essa busca individual, que era o que muitas vezes é o que tu vai precisar para poder colocar o teu jogo junto com outras pessoas, né, tem muito desse esquema, assim. Mas eu queria pular agora para essa coisa esse movimento do jogar em Porto Alegre e daí São Paulo. Que idade é esse processo? Eu tinha, na época, 13 anos, que aí a gente foi... A Sojipa foi convidada a jogar um campeonato sul-brasileiro em Curitiba. E eu me lembro na época que... eu me lembro que eu estava no clube um dia, treinando, e aí o Pitu, que é um treinador nosso lá da Sojipa, aqui do Rio Grande do Sul, chegou para mim e falou assim: amanhã eu preciso que você esteja, sei lá, 3 horas da manhã aqui com as tuas malas prontas que tu vai jogar em Curitiba. Eu falei, como? E aí, só que nem treinador meu ele era. Eu falei, como assim? Vou viajar para onde? Fazer o quê? Jogar contra quem? Ele era treinador de 2, 3 categorias acima da minha. Então eu estava totalmente perdido. Eu sei que eu entrei no ônibus de madrugada, tinha algumas pessoas que eu conhecia, aliás, a grande maioria eu conhecia, mas de vista, não, eram mais velhos que eu, 3 anos mais velho que eu. E a gente foi jogar um campeonato em Curitiba. Naquela época eu tinha 13, então eu era mirim, novinho ainda. Ou talvez infantil, não lembro exatamente o nome da categoria na época. E eles eram mais velhos que eu. A gente foi jogar em Curitiba e lá era um quadrangular. Então era a Sojipa, era o Bom Jesus de Joinville, o Curitibano de Curitiba e o Pinheiros de São Paulo. E aí lá eu joguei contra esses times e joguei bem. Joguei relativamente bem para o meu potencial na época. Fiz lá o que tinha que fazer. Muitos dos nossos jogadores da Sojipa da época se machucaram. Se machucaram. Então eu entrei no lugar deles. Por isso que eu fui para lá. Acho que um tinha torcido o tornozelo, outro tinha prova, sei lá, não puderam ir. Que eram os melhores da época. Acho que era o Fabiano, o Calunga, que jogava nesse time, o Andrei, Natálio, esse pessoal aí, era dessa categoria aí. Se eu não me engano, o Chu também estava nessa viagem, o Marcelo Chu. E então a gente jogou. E aí nessa viagem lá, o Savério, que era o treinador do Pinheiro na época, me chamou para jogar lá. Na verdade, ele não me chamou lá, né? Acabou o campeonato, nem me lembro de que posição a gente ficou, acho que foi em segundo, talvez. E campeão a gente não foi. E aí, quando eu cheguei em Porto Alegre de volta, passado uns dias, o Menegas me ligou, Leandro Menegas, nosso companheiro aí, me ligou e falou: olha só, Túlio, eu estou jogando aqui no Pinheiros, em São Paulo,
pessoal acabou de voltar do campeonato aí, jogaram contra vocês, e eles querem que tu jogue aqui em São Paulo para eles. Eu falei, tá bom, eu vou. Isso era no verão, da metade pro final do verão. E eu fui, minha mãe me levou, fui de ônibus para lá, minha mãe me levou. E o engraçado é que eu cheguei lá, eu não sei por que o Menegas não disse, ou se ele disse, o pessoal não acreditou. Porque o Menegas me conhecia de jogar aqui no Sul, não tão próximo também, porque ele era mais velho do que eu. Naquela época, essa relação entre os meninos mais novos e os mais velhos não existia muito, assim, né? Conhecia, mas não era amigo, né? Como se é depois que você fica adulto, né? Então, ele não sei porque ele não falou. Aí eu cheguei no Pinheiros, fiz um treino lá, me lembro que eu fiz um treino bom, assim. O Pinheiros tem um ginásio poliesportivo, onde tem a quadra principal, que é embaixo, e no quarto andar são as quadras de poliesportivo, de vários esportes ali. Então deve ter umas 6, 8 quadras lá em cima, naquele andar lá. E aí eu me lembro que a gente estava treinando numa quadra específica e eu olhei pro lado, tava o Marcel Souza no treino. Eu falei, nossa, o Marcel tá vendo meu treino, aquela coisa de moleque, nossa, emocionado, né? O ídolo tá ali vendo o teu treino e tal. Isso foi bem legal. E quando eu fui assinar o contrato para fechar com o Pinheiros mesmo, eles me disseram assim, bom, então aqui a categoria tua é a cadete, assim, assim, assado, tu vai ficar jogando nesse time. Eu falei, tá, mas a minha categoria não é essa, a minha categoria é infantil, eu tenho 14 anos, eu não tenho 16, 17. E eles, como assim não tem? Tu jogou o campeonato lá com os caras, tal, eles te chamaram para jogar naquele time que tu jogou contra. Eu falei, tá, mas eu não tenho essa idade, eu sou mais novo. E aí a minha mãe estava comigo, ela foi lá e apresentou minha certidão, meu RG, porque os caras não acreditavam que eu tinha 14. E aí foi que o treinador da minha categoria mesmo, o Beco, que ele é da Unifacisa, lá em João Pessoa, agora tá lá, recebeu um jogador que ele não esperava. Né? O time dele já tinha sido campeão na temporada passada, estava completinho, ele não precisava de mais ninguém, chegou mais um. E aí foi, né? Aquele ano a gente jogou, meu time já era bom, eu joguei jogando ainda, então a gente ganhou o campeonato invicto, não perdemos nenhuma partida. A gente foi campeão paulista e vice-estadual naquele ano lá. Perdemos só um jogo na final do estadual, porque naquela época jogava os times da capital, depois se juntavam e jogava os times do interior. Às vezes o campeonato de São Paulo muda, joga o campeonato estadual inteiro, ou então só capital, só interior. Naquele ano foi dividido. Foi essa meu início em São Paulo. E depois, bom, tu teve, enfim, jogou em várias equipes lá. Total ali, pelo que eu contei, deu quase profissional, deu quanto tempo, mais ou menos? Uns 5 anos ali jogando profissional, entre várias equipes. Em que ano que tu te profissionalizou? Eu me profissionalizei em 2001 ou 2002, se eu não me engano. 1 ou 2. Porque eu me profissionalizei em Araraquara. Né? Depois do Pinheiros, eu fui para Bauru, joguei em Bauru, naquele time que foi campeão brasileiro em 2002, time do Leandrinho, né? Leandrinho, Everaldo, Vanderlei, todos esses caras aí, Josuel, Murilo Becker, nosso aqui de Porto Alegre, e Marquinhos é da mesma geração que eu, Marcos Vinícius, e ele também estava. Nessa época existia aquela regra de ser obrigatório ter um menino juvenil no banco do time adulto, então eles contrataram alguns juvenis que eles escolheram, e dentre esses aí era um eu. Tu estava lá jogando em São Paulo, e daí numa das experiências ali entre Pinheiros e Bauru teve a questão da lesão. Eu queria ver um pouco disso, assim, teu processo aí, como é que foi essa recuperação, viver esse momento, né? Vamos chamar assim, que é bastante doido para qualquer pessoa, né, que está precisando estar bem para poder tá funcionando com equipe, né? Esse momento aí da minha carreira, vamos dizer assim, foi bastante complicado, porque eu na verdade, eu sofri a lesão quando eu jogava ainda pelo Pinheiros, numa disputa de bola que eu tive num treino,
e aí eu torci o joelho e rompi o ligamento cruzado, só que naquela época eu não sabia. Aí eu tive a torção, meu joelho não inchou muito, inchou um pouco. Ele foi inchar lá dali alguns dias, um pouco antes de um jogo final que a gente ia ter ali pelo Pinheiros. Até aquele ano a gente foi campeão juvenil, né? Aquele time juvenil era bem bom, tinha Chilton, tinha Ícaro. E aí eu fiz uma punção no joelho, tirei, né, o líquido que tinha no joelho para tirar o edema, o inchaço, e fui jogar. E aí joguei e tal, tudo, a gente ganhou, e no ano seguinte eu fui para Bauru. E aí, logo no início dos treinamentos, eu sentia que eu não tinha a mesma potência, assim. Claro que tinha todo o processo de estar de férias, voltar, né, no ritmo de jogo, pegar um condicionamento físico, mas eu sentia que tinha alguma coisa estranha. E aí fiz um exame, fiz uma ressonância, e deu que eu estava com o ligamento rompido, o ligamento cruzado rompido. E foi aquela coisa, né? Imagina, eu tinha 18 anos, pulava para dunk em toda bola que eu batia para dentro, achando que eu era o Superman. E o médico vem e fala assim: ó, tu vai ter que operar e 6 meses sem jogar. Então, para mim, aquilo foi o fim, né? Foi pesado. E a sorte que a minha mãe veio, me deu todo o apoio, né? Ficou comigo na minha cirurgia, nos meus primeiros 15 dias. Fiquei lá, fiquei em casa nas primeiras semanas. E depois eu comecei a fazer fisioterapia e também acompanhava todos os treinos, né? O treinador na época do juvenil lá era o Hudson Previdella, o mesmo treinador ainda de Bauru, das categorias de base, um excelente cara. E naquele mesmo ano, eu fui convocado para a seleção brasileira. Naquele ano a gente ia jogar uma Copa América e aí fui convocado e a apresentação era no Rio de Janeiro, na CBB. Aí eu fui na apresentação e depois no final lá de toda a apresentação do projeto que a gente tinha que cumprir, eu cheguei para eles e falei: olha, eu quero dispensa porque eu tô com o joelho operado, não tenho condições de jogar. Eu tinha acho que 5 meses de cirurgia, não muito mais do que isso, talvez um pouco menos. E os caras não me deixaram, não me dispensaram. Falaram: não, você não vai voltar, você vai ficar. A gente sabe que você está operado, a gente sabe que está no final da tua recuperação e a gente vai tentar te botar em dia para jogar o campeonato pra gente. E era um campeonato importante, né? Uma Copa América, o nosso time era relativamente bom, né? Tinha o Splitter despontando já naquele ano. Splitter, Marquinhos, quem mais? Dedé, Stefanelli, tinha bastante gente, Edivaldo, João Camargo, bastante gente boa. O Paulinho Borracini, tinha o pessoal bom. E aí eu lembro que eu fiquei treinando, a gente foi treinar na base da Marinha, no Cefam, no Rio de Janeiro. Eu fiquei treinava separado, fazia trabalho de fortalecimento, toda essa parte de fisioterapia extra. E na época eram 30, acho, convocados. E aí eu fiz um coletivo, só um pedacinho de um coletivo. Lembro que eu entrei, a bola veio para mim, eu não sei se eu arremessei a bola, não sei se caiu ou não, enfim, acho que até caiu. E aí eu já logo senti, assim, sabe? Meu joelho não tava legal. É aquela adrenalina de jogar e tu olha para tu quanto é lado, meio sem ritmo de jogo, aquela tensão, e meu joelho começou a doer, eu já falei: vou parar, porque eu não quero forçar. E dali eles me cortaram, né? Porque no dia seguinte, na manhã seguinte, aquele era o último teste, ou tu vai ou tu fica. E aí eu fiquei. Aí eles me cortaram, na manhã seguinte eles foram para, eu não me lembro se foi Caracas, alguma coisa assim, eu não me lembro onde que foi a Copa América. Mas aí eu fui cortado. E aí eu me lembro que eu voltei para Bauru, né? E era bem no período que não tinha treino. E eu fiquei sozinho em Bauru. Não tinha muito amigo, meu amigo não estava lá, que era o pessoal do trabalho, e fiquei meio sem pai nem mãe. E aquela época foi pior ainda, porque foi depois, essa convocação da seleção brasileira foi depois de o time de Bauru ter sido campeão. Na época que o time de Bauru foi campeão, foi com patrocínio da Tilibra Copimax. E no ano seguinte, que foi campeão, o patrocínio encerrou o apoio, não seguiu mais junto com o time.
e a gente ficou, e o time de Bauru virou Bauru Basquete o nome. E a verba caiu lá no calcanhar, né? Então, me lembro que a gente comia na casa de uma senhora que era perto do ginásio ali, perto da panela de pressão, quase na frente, e eles também deixaram de fazer os pagamentos com ela, então ela começou a ficar sem dinheiro para pagar a comida, e não era só eu que comia lá, era praticamente o time todo ali, os mais novos, né? E isso começou a incomodar, porque ela começou a falar, olha, não, vocês não podem mais vir comer aqui, não tem dinheiro mais para comprar comida. E a gente sem dinheiro, ela sem dinheiro. E aí, olha, por umas 2, 3 semanas eu comi ovo com alface, que era o que ela conseguia nos dar. Comi ovo com alface e aquela coisa, né? Não queria ligar para casa, pedir dinheiro, não queria voltar, eu queria dar um jeito sozinho, né? E as coisas em casa não eram tão boas, né? Então, eu já tinha saído de casa, tinha dado um alívio, aí vou voltar, como é que vai ser? Enfim, tentei segurar o máximo que eu pude. Até que o time de Araraquara me chamou, falou, ó, vem jogar aqui em Araraquara. Bauru e Araraquara é relativamente perto. Aí eu me mandei para Araraquara. Eu tinha pego uma seleção paulista uns anos anteriores, que o treinador era o Tom Zé, o mesmo treinador de Araraquara naquela época. Então ele me conhecia, ele me chamou para ir para lá e eu fui para Araraquara. Aí comecei a jogar em Araraquara. E em Araraquara eu constatei que eu tinha que fazer uma nova cirurgia, porque essa questão de tentar jogar antes do tempo fez com que o meu ligamento ficasse frouxo, né? O cruzamento, o enxerto, na verdade, ele tem um período de cura, né? Ele tem que aprender a ser um ligamento, que antes ele era um tendão. Eu tirei o enxerto do tendão patelar do próprio joelho esquerdo, que foi onde eu tive lesão, e coloquei no lugar do ligamento. Então o tendão ele precisa ter esse tempo para aprender a ser um ligamento, né? Vascularizar e tudo mais, que ele necrosa no começo. E eu não respeitei esse tempo e o ligamento ficou então frouxo. Ele não rompeu, mas ficou frouxo. E eu lembro que por diversas vezes eu torci o joelho de novo. No jogo eu torcia. Se tinha algum momento que eu tinha dúvida entre passar ou acelerar, assim, trancar minha passada ou correr, meu joelho ia falsear, sabe? Isso começou a me incomodar, começou a me machucar, machucava meu menisco. E aí eu me lembro que o pessoal em Araraquara tinha muito cuidado, a fisioterapia de Araraquara era muito boa. Eles foram lá e compraram para mim uma joelheira da Don Joy, uma marca especial em joelheiras, em ortopedia, uma joelheira de titânio, cheio de coisa. Então, eu botei que parecia um robô. Falei, não vou conseguir jogar com isso. Era praticamente a minha perna inteira. Não sei se eu já cheguei a te mostrar essa joelheira. Eu tenho ela até hoje. Você jogou com ela já? Eu acho que eu já te vi jogando, mas não sei se era a mesma. Acho que era um outro modelo, mas... A que eu jogo hoje é um modelo um pouquinho inferior àquela lá. A que eu jogo hoje é um tecido um pouco diferente e tal. E aquela lá era uma joelheira toda especial, então eu tive que me adaptar a jogar com aquela joelheira, aquilo me prendia muito para jogar. Então foi meio chocante, assim, sabe? Porque eu saí de uma situação que eu era muito vigoroso, pulava, corria, fazia muita coisa. Meu jogo era muito mais no físico do que na técnica, para um jogo que eu tinha que ser mais contido, um jogo que eu tinha que mais prezar pela técnica, pela inteligência de jogo, pelos atalhos, porque eu não tinha mais essa condição. E aí que vai trabalhando a nossa mente, né? E aí que a gente consegue, eu pelo menos consegui me adaptar. O meu jogo começou a ficar muito mais de arremesso, em situações assim de pegar o jogador no contrapé para que ele não consiga me acompanhar tanto, sabe? Ficou muito mais de espaçar o jogo, eu já ficava muito mais nas laterais para receber a bola e arremessar. E aí o meu estilo de jogo mudou, né? Eu não era mais aquele jogador que pegava a bola para cortar e ir para dunk, eu era aquele jogador que ou arremessava ou passava, né? E isso também mexe com a gente, também. Não que esse jogador é ruim, mas aquele jogador que tem o físico como carro-chefe, não ter mais é meio que frustrante no começo,
E aí eu comecei a enxergar o jogo de outra forma, sabe? Tudo bem, eu não preciso ser aquele que cria. Os outros podem criar para mim, eu posso ter um arremesso, eu posso ter uma bola de desafogo, eu posso dar um passe bom para alguém, né? E aí a gente vai enxergando o jogo de outra forma, né? E aí a gente consegue, enxergando de outra forma, ver que outros tipos físicos podem jogar, né? Não é só o grandão, o fortão, o que corre mais, o que pula mais vai jogar. Não, o cara que tem um bom passe também vai jogar. O cara que tem uma boa visão de jogo também vai jogar. Um cara que tem só um arremesso vai jogar. Ele vai fazer muito mais daquela função lá. Ele não vai participar, talvez, de outras coisas mais do jogo. Mas ele vai jogar, né? Ele está participando. E eu acho que foi essa é a grande sacada que eu tive, a grande virada foi conseguir me adaptar de outra forma. Claro que minha carreira, eu acho que encurtou aí 5, 7 anos. Eu acho que eu poderia jogar muito mais, ia até muito mais longe. Mas não foi assim. E eu acho que teve uma questão do que tu traz aí sobre a gente tá nesse modo de aprendizado, né? E na prática tu já estava fazendo a tua carreira no lado profissional, não estava mais num conceito de base, né? Tentando, não, tem espaço, não, tu tem que render, tu tá num processo ali que é esperado de ti alto rendimento, é esperado de ti os 110%, enfim, essa busca, né? E tem a questão pessoal também, tu tá querendo render para aquilo ali, né, que tá acontecendo. Mas eu acho que tu conseguiu ter essa... Tu tinha recurso de jogo para poder fazer esse movimento, né? Porque tenta pensar, e aí eu queria puxar um pouquinho a coisa da base do basquete, essa coisa do treinamento individualizado, que muitas vezes tem gente que daqui a pouco foi treinado, foi moldado para ser de um jeito, e não tem recurso para poder funcionar de uma outra forma no jogo, e aí acabou a carreira, acabou o funcionamento, né? Então eu acho que tem eu fico pensando um pouco nisso. Esses dias eu estava vendo um lance, o pessoal comentando, feliz da vida, que o Jokic lá, né, de Denver, que ele se movimenta como um armador, mas na prática ele foi treinado para ser qualquer coisa dentro do basquete. Por acaso a altura que ele chegou e o peso que ele tem faz ele jogar melhor em determinadas posições e tal, ou determinados tipos de jogo, mas ele não foi moldado, não, ele é grande, então ele vai ser tal coisa. Não, ele foi moldado para ser um jogador de basquete, conhecedor, né, dos fundamentos, das dinâmicas de jogo, do funcionamento como o jogo tem que ser, e aí ele tem essa facilidade, né? Então, seja isso com ele, com o Luka, enfim, com outros jogadores que de repente vêm com uma característica mais polivalente de jogo e dizem, nossa, mas não é sorte, né? Acho que é uma coisa que eu queria, e acho que eu aprendo muito contigo, que não é sorte, é treino, né? Tá colocando a coisa para ser trabalhada dentro de situações de jogo reais, assim. O Danilo fala muito isso quando eu treino com ele também, cara, é treinar aquelas situações de jogo para que quando acontecer no jogo, aquilo ali vai ser natural para ti e vai ser automático, né? É aquela questão, né? Aquele ditado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Se é para ser sorte, então que eu treino essa sorte, né? Então, eu acho que é bem isso. E a gente tem que olhar lá na base mesmo, né? É aquele jogador grandão lá, não deixar ele só embaixo da cesta. Não se preocupa só, isso falando como treinador, não se preocupe em só ganhar o jogo, ganhar campeonatos. Se preocupe em formar o atleta. Faz esse grandão trazer a bola, faz o grandão arremessar, que é o que eu fui estimulado. O Zoba, na Sojipa, me estimulava dessa forma. Me treinava lá embaixo, o fundamento de pivô, diariamente, ou todo treino, né? Mas também me incentivava a trazer a bola, a driblar, a arremessar. Eu me lembro que quando eu jogava categoria mini, tabelinha baixa, eu dava toco lá na defesa, saía driblando a bola e enterrava do outro lado, sabe? E ele me incentivava a fazer isso. Vai, faz mais, vai driblar a bola. Perdia um monte de bola. Um monte. Mas não tirava a minha iniciativa, não tirava a minha coragem, né, minha confiança de ir lá tentar. E é isso que a gente tem que fazer cada vez mais com os nossos alunos. E não só o grandão para fora, o baixinho também tem que ir lá para dentro. O baixinho também tem que sentir o que o grandão sente lá. Né? Porque senão vem aquelas piadinhas, o grandão bobo, não sei o que, babá.
Mas não é fácil ser pivô também. Mas Não é mas fácil ser nenhuma posição, né? mas é o teu treinamento, é saber jogar ali. E, enfim, a gente vai ter exemplos de jogadores brasileiros que de repente não são tão altos assim, mas que funcionam em qualquer posição também, né? Eu acho que, não indo O muito Alex, longe aqui, Alex marcando o Antetokounmpo, tipo, ele segurou, ponto, não precisa falar mais nada, né? Então, mas é treino de defesa, força física e etc, mas é saber jogar esse jogo. Então, né, se colocar um cara de 2,10 para um de 1,90 marcar e ele conseguir fazer aquele jogo acontecer, de novo, não é sorte, né? É uma preparação para fazer esse tipo de estrutura tá acontecendo em quadra, né? E eu acho que isso eu queria puxar contigo para o final aqui. A gente, eu estava te comentando de uma notícia falando sobre quantidade de jogadores de fora do Brasil jogando nas equipes e tal. E para mim a discussão ela fica nessa 2 jogadores, 4 jogadores, ou qualquer número que seja de jogadores, mas ela está tentando tomar uma decisão, mas o problema não está ali, né? O problema é do tipo, a gente deveria ter muitas opções de jogadores, de pessoas para jogar o basquete profissional do Brasil, mas o que eu vejo, e tu acompanha isso também em algum aspecto, que é todo mundo que a gente vê que tem a chance de sair do Brasil para jogar em algum lugar, vai, não escolhe, o Brasil não virou mais uma opção, é tipo assim, se não der, eu jogo aqui. Então, o Brasil não é mais, não, eu quero jogar no meu país porque tem estrutura para isso. É tipo assim, não, eu vou tentar ir para fora, eu vou tentar sair daqui para fazer. E, de novo, não tem nada de errado disso. Não tem nada de errado disso, né? Eu acho que as pessoas têm que ir para onde o jogo delas vai ter mais valorização e tudo mais. Mas tem o outro lado, que é como é que a gente melhora a estrutura do basquete. Não adianta só ficar fazendo propaganda na TV, a novela falar do basquete, eu não sei o que acontecer, mas e de verdade, como é que a gente começa a fazer o esporte evoluir para que seja comum a gente poder ver pessoas praticando e que, por consequência, as escolas vão estar fazendo isso acontecer mais. É um processo, né? Não adianta a gente querer achar que vai fazer meia dúzia de coisas e vai estar numa Olimpíada daqui a alguns anos, porque não vai estar de novo. É tipo, né? é, pensando como atleta, eu sou totalmente contra essa questão do maior número de atletas estrangeiros no time. Porque tá tirando o ganha-pão do atleta brasileiro, né? E aí vem aquela justificativa, mas o atleta brasileiro não tem o mesmo nível que o atleta estrangeiro, o americano, na verdade. O que vem mais para cá é americano. Mas eu já escuto essa história tem muito tempo. Sei lá, no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Vamos supor aí que existe o ciclo olímpico aí de 4 anos. Se a gente já escuta essa história de 4, 5 anos atrás, por que não aconteceu o investimento nessa base aí para qualificar esse atleta aí? Né? Para a gente ter esse atleta qualificado. Eu acho que a gente tem um monte de atleta bom. Eu acho que a gente tem um monte de gente que pode entrar lá, né? Que pode fazer a vez de um americano lá. Então a gente tem que olhar para dentro mesmo, olhar lá para baixo para saber se a gente realmente está fazendo um trabalho bom, se a gente está olhando para nossa base da forma como ela tem que ser, porque só ficando tapando sol com a peneira não adianta. Isso, trazer jogador de fora, para mim, é tapar o sol com a peneira. Tem que ter um outro planejamento, uma outra direção para que as coisas aconteçam, né? Para colher o fruto lá na frente, não só contratei, deu, veio aqui, jogou, ganhamos, tchau, e legal. Tá, mas e daí? Qual é o legado que tu está deixando para isso aí? O que tu está construindo? Que história que tu vai ter? História do americano que veio para cá, jogou, ganhou e foi legal. Jogou bem, muita gente viu ele, inspirou muita gente, boa, mas e daí? O que tu construiu lá? Será que aquele menino que estava lá e se inspirou com ele também não tinha condições de chegar onde ele chegou? Será que se desse apoio para ele, ela pagasse estudo para ele, fizesse um monte de coisa, não ia dar certo? Vou te dar um exemplo, tá? Muita gente não conhece essas duas pessoas. É o Júlio Toledo e o Islan Toledo, lá de Araraquara, tá? Esses dois aí foram jogar nos Estados Unidos. O Islan acho que até chegou a jogar num time da NBA, não tenho certeza disso que eu estou falando, tá? Mas em Araraquara, o Tom Zé fez um projeto onde os meninos tinham escola e tinham alimentação antes dos treinos. Ele conseguiu identificar que os meninos não estavam rendendo porque eles não comiam. Muitos vinham direto lá. Em Araraquara tem muita plantação de cana-de-açúcar e laranja. Então, muitos eram muito pobres, cortavam cana e iam treinar direto, né? Viam o basquete como uma forma de
sei lá, de sair daquela vida que eles tinham, saíam de lá, de onde trabalhavam e iam treinar. Não conseguiam treinar porque não comiam, só chupavam cana e deu, era o que fazia. E aí o Tom Zé fez com que todos os jogadores pagassem lá uma quantia, quem pudesse mais pagava mais. Ele até estipulava, o jogador adulto que ganha acima de tantos mil vai pagar, sei lá, R$300, R$500, o outro vai pagar 50, que ganha menos. Enfim, montou uma sala no ginásio, onde tinha uma geladeira, liquidificador, frutas, um monte de coisa, e esse pessoal começou a ter alimento para ir treinar. E esses dois meninos faziam parte desse projeto, e assim foram e conseguiram jogar, se destacar. Claro que o biotipo deles também ajudou, eles são conhecidos como os irmãos mãozinha, eles têm uma mão tipo a do Kawhi Leonard, caça a bola assim em terra, um deles é menor que eu, e em terra de tudo quanto é jeito. E tiveram chance de estudar e ir para fora do país, jogar em times nos Estados Unidos, e se formar e tudo mais, né? Então, assim, quando é trabalhado, tem resultado, né? Só que precisa ter, né, uma insistência, um suporte para aguentar isso tudo, não só contratei, ganhou e foi embora. E acho que tem isso que tu me fala, para mim, traz um lance de continuidade. Aí eu tento lembrar um pouco da época da Pit Corinthians aqui, ou coisa do tipo, né? Nós tínhamos americanos jogando aqui no Brasil e tal, e acho que eles ajudaram muito. Aí eu trago um pouco de novo, o jeito que eu vejo, eu olho de fora como torcedor, muitas vezes, né? E nessa coisa, tipo, para mim o problema não tá em se tiver alguém tirando vaga de um brasileiro, se eu tiver muitos times para jogar. E aí, beleza. Então as pessoas que vêm de fora, elas vêm com uma determinada missão, que seja ajudar um time a melhorar uma base, ou trazer algum tipo de conhecimento, ou de tática, ou de técnica, que de repente não é tão presente, né, nessa equipe, mas com uma consciência, né? Não assim, não, tem que trazer, não, por que eu estou trazendo? Por que eu estou escolhendo um treinador de fora do país? Por que eu estou trazendo uma pessoa X para jogar aqui? O que ela vai trazer de benefício, né, para essa equipe, para a continuidade dessa equipe, né? Então, a gente olha as incursões que a gente teve no basquete aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muito disso. Aconteceu lá uma coisa legal, aconteceu lá uma situação, mas a gente sempre cai nessa questão de deficiência em relação ao patrocínio, e a gente sabe que esse jogo do patrocínio ele é muito particular, porque tem que resultado que está tendo para a marca, e essa marca está conseguindo também ter o resultado dela em relação ao que ela faz, é uma outra complexidade que tem. Mas no fim do dia, o que acaba tendo muito é isso. Se eu não tiver base, eu não tenho nem chance de pensar a respeito se eu vou ter equipes profissionais e uma estrutura de continuidade. Para mim, por isso que eu trago muita discussão da estrutura da base, né? Como é que falta essa cultura de ter a base, né? Eu acho que eu acho que isso tem que vir da escola, sabe? Tem que vir da escola, tem que ser uma formação na escola. Quando se vai para o mundo pedagógico, o que se via antigamente era muito professor largobol, que se chama, né? Pega a bola, joga e vamos lá, gurizada, vamos fazer o que vocês querem. O que vocês querem jogar hoje? Futebol. Toma aí a bola, vai jogar futebol. Cara, tem muito mais coisa para trabalhar do que só futebol, né? O professor ele tem que se comprometer com o ensino do aluno, com o aluno conseguir, né, ter vivências diferentes ali naquela hora, né? E quantos de nós que se pode conversar e pergunta qual era a matéria que mais gostava na escola? Educação física, né? Por quê? Porque tá lá se divertindo, tá se relacionando. Só que a partir do momento que eu não dou bola para aquilo lá, que eu sou um professor que eu não ligo para aquilo que eu estou ensinando, cada vez menos as pessoas vão se interessar em fazer esporte. E aí, esporte e rendimento, então nem se fala, tu entende? Então tem que ser uma coisa mais certa, mais pensada, planejada, dentro da pedagogia, do ensino, dentro do planejamento que está feito para aquela faixa etária. Eu acho que isso tem que ser seguido. E isso vem mudando, pelo que eu venho conversando com alguns colegas da educação física, agora não estou falando de basquete especificamente, eu acho que isso vem mudando. Os professores eles vêm se comprometendo, eles estão enxergando o valor que é
a educação física. Olha o que foi nesse período de pandemia, agora mais para esses últimos meses, já ouvi falar menos, mas no começo, o professor de educação física era muito requisitado. Eu gravei diversas aulas para o colégio onde eu trabalho, que é o Anchieta, daqui de Porto Alegre. Por quê? Porque os pais viram a importância do professor de educação física, de estar sendo ativo, de estar fazendo com que a criança desopile um pouco daquela pressão de só ficar dentro de casa, porque pai e mãe também estão trancados dentro de casa, estão trabalhando, sei lá, estão sendo cobrados de diversas formas para responder bem no trabalho mesmo em casa, e tem que dar atenção de limpar tudo, e comida, e blá. Acaba ficando mais irritado, acaba deixando o clima mais tenso dentro da casa. E aí, quando entrava o professor de educação física, dava um alívio. E aí, só que daí as aulas começaram a ficar um pouco mais elaboradas, e aí vai elaborando, vai mais material, o aluno menor, o pequenininho, precisa de mais atenção dos pais, e aí, além do trabalho, teve que também dar atenção para a aula dos filhos, e aí aquilo já virou a chave. Eu não gosto mais, eu não quero mais professor de educação física, ou qualquer aula que fosse que o pai tinha que intervir, né? Só que é uma linha tênue, né? Tu tem que dar essa atenção. Pô, tu é o pai e o professor está lá se dedicando para dar aquele trabalho. Para a gente não jogar fora esse nosso ano, eu acho que, né, tinha que ter um pouco mais de paciência ali. Claro que é difícil, né, Dani? A gente sabe que é difícil, cada casa tem a sua particularidade, mas, sim, né? Eu acho que as crianças merecem isso aí, né? Eu acho que a gente tem essa situação aí. O trabalho de base, em geral, a gente não nem precisa falar só do basquete aqui, mas eu acho que esse trabalho de base, em geral, ele acaba sendo altamente útil. E aí, também acaba tendo o envolvimento dos pais, né? Em relação a pensar sobre o esporte e a pensar sobre a capacidade de desenvolvimento mental que o esporte pode ter com a criança. Eu acho que o grande ensinamento que eu tive com o basquete, cara, foi o desenvolvimento da minha autonomia. É um esporte coletivo, mas o basquete me ajudou a desenvolver a minha autonomia, a pensar naquilo que estava no meu controle, aquilo que eu era capaz de fazer. Porque eu sabia que quando eu treinava em quadra, aquilo que eu treinei, aquilo que eu sabia fazer, eu podia colocar em prática dentro de um jogo e tal e tudo mais. Eu nunca fui nada no basquete, nunca, né? Mas eu quero te dizer, tipo, mesmo para mim, o cara que gosta do esporte, enfim, estamos aqui tocando esse projeto junto agora, e 15 anos, passa lá 30, né, mais de 30 anos aí para chegar nisso, assim, né, quando começa a história, mas é tipo, como que a gente conecta tudo isso? E aí, para mim, o trabalho de base vem com essa fala que tu traz, a coisa do cuidado. A gente tem que cuidar mais da formação esportiva. De novo, a gente não quer que as pessoas vivam de alto rendimento, mas a gente quer desenvolver essa capacidade de poder viver o que o esporte pode trazer para o indivíduo e para o coletivo, que eu acho que tem muito dessa coisa do trabalho em equipe, o desenvolvimento da autonomia, de entender limites, de querer ultrapassar esses limites, né? Eu acho que valorizar o desafio, acho que isso é uma outra coisa que eu vejo como interessante também nesse jogo aí. Essa valorização do desafio pode ser uma boa para essa brincadeira. Quem sabe, né? A gente, quando começou esse projeto aqui do treino basquete, a gente veio com esse pensamento muito de como é que a gente desenvolve esse pensamento do treinamento mais individualizado, né? Da pessoa estar cuidando mais daquilo que está no controle dela, seja para uma coisa mais de recreação ou de diversão, e para quem tiver interesse em melhorar o seu jogo ou buscar a questão do alto rendimento, né? Uma possibilidade dentro desse trabalho que a gente tem aqui. Mas muito legal, meu. Legal conversar contigo, ver passar por algumas das tuas histórias aí e tal. Palavras finais aí pra galera? Bom, queria agradecer a oportunidade, né, Dani? Nosso projeto aí do treino basquete está acontecendo, vem cada dia mais, ficando mais sólido, cada dia mais com mais apoiadores, né? E ele não é só para atletas de alto rendimento, é para pessoas, público em geral, né? Que nem eu falei no início da nossa conversa,
essa questão da superação dentro da quadra, ela pode ser transportada para fora. A gente tem que enxergar todos os desafios que a gente chega na quadra fora, né? Claro que o contexto é outro, mas se eu sou um cara na quadra que diz isso fácil, fora da quadra eu também vou ser, né? Aquela questão, a bola não mente, né? Quando tá na quadra, eu vou ser exatamente como vou estar fora. Se eu sou um cara na quadra omisso, que eu fico me escondendo atrás dos outros, fico fugindo da bola, provavelmente na rua também eu vou ser assim, no meu trabalho eu vou ser assim. E não quer dizer que eu não vá ter, que eu não seja um cara de sucesso, mas vamos ver a história desse cara. Será que realmente ele botou a cara lá e tentou e foi, sabe? Eu acho que a quadra tem muito disso, né? Do cara tá, né, se descobrindo e tentando, errando, azar, mas tá lá insistindo e fazendo. Tu sabe bem disso, né, Dani? Tu comunga comigo direto os teus pensamentos e é sempre nessa linha aí que a gente vai levando. É isso. É aprender com o esporte e aprender com a vida. Tudo se conecta e tal. Esse é o grande, Exatamente. esse é o grande lance. Muito bom. É isso aí. Pessoal que acompanhou a gente aí, deixa um like, bota um comentário, avisa alguém que isso aqui está acontecendo, para que mais gente possa ter acesso a essas conversas aqui. E vai seguindo a gente por aí. Estamos chegando em várias redes sociais diferentes. Eu acho que pra galera que assistiu o Túlios aqui, volta e meia ele tá botando lá um videozinho, ele bota uma fala, então segue lá ele no Instagram, instagram.com/TúliosRosa. Você consegue ter umas ideias lá do que ele anda postando aí, o que ele anda aprontando em relação ao basquete. Túlios, brigadão de novo. Valeu, Dani. Então tá. Valeu, galerinha. Tamo junto. Falou. Falou.